Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam bem-vindos. Hoje eu vim fazer um vídeo novo com vocês, espero que gostem. É um vídeo falando pra vocês sobre os filmes e séries que eu assisti em 2021 e que eu mais gostei. Então, pessoas, primeira vez que eu faço esse tipo de vídeo, não deixe de me contar aí nos comentários se vocês curtiram ou não. E sempre de deixar um joinha, por favor, que me ajuda bastante aqui no canal. Se inscrevam, quem não é inscrito. Eu tava fazendo meu balanço de leituras desse ano e eu resolvi fazer um balanço também de filmes e séries que eu assisti, porque eu fui registrando ao longo do ano quais filmes e séries eu assisti em 2021 e achei legal fazer também uma estatística. Lembrando que não são filmes e séries necessariamente lançados em 2021, tá? São só os que eu assisti naquele ano. E outra coisa, no final do vídeo eu vou falar pra vocês sobre alguns podcasts que eu acompanhei em 2021 e que foram incríveis. Então vamos lá, eu vou falar primeiro as estatísticas dos filmes, e aqui incluem filmes, animações e documentários que eu assisti, e em seguida eu falo quais foram os meus favoritos, tá bom? Então eu assisti no total a 25 filmes, animações e documentários, sendo 11 dos Estados Unidos, 4 uma produção conjunta entre Estados Unidos e Reino Unido, uma produção conjunta entre Estados Unidos e China, 3 deles franceses, 1 espanhol, 1 da Dinamarca, 1 da Coreia do Sul e 3 do Brasil. Desses 25, 6 foram animações, 3 foram documentários e 8 foram baseados em livros. Eu assisti a várias adaptações bem legais. Por exemplo, alguns que não vão entrar aqui nos meus super favoritos de 2021, mas o filme A Chegada, dirigido pelo Denis Villeneuve, que foi baseado no livro Histórias da Sua Vida e Outros Contos. A animação Persépolis, que foi adaptada da HQ, escrita pela Marjane Satrapi. O filme Negação, o filme Matilda, A Festa de Babette. Então eu li vários desses. Eu assisti vários desses e eu achei adaptações muito boas. Mas vamos aos meus filmes, documentários e animações favoritos assistidos em 2021. A começar pelo filme Um Banho de Vida, dirigido pelo Guy Lelouch, em 2018. É um filme francês que tem na Netflix e conta a história de um grupo de homens que é um grupo meio perdido na vida, assim, eles não estão muito satisfeitos com a vida que eles estão levando e eles resolvem montar uma equipe de nado sincronizado masculino para competir no Mundial. Amei, eu já adorei essa premissa e eu gostei de como o filme vai caminhando. Outro que eu gostei muito foi uma adaptação de um livro, Na Natureza Selvagem, dirigido pelo Sean Penn, livro de 2008. Livro não, filme. Filme de 2008, filme estadunidense. Aliás, a história se passa também nos Estados Unidos. Foi uma das minhas melhores leituras de 2021 e foi um dos melhores filmes que eu assisti também. Achei a adaptação excelente, música maravilhosa, fotografia maravilhosa. Conta a história do menino estadunidense que resolveu ir para o Alasca, viver uma aventura meio isolada e acabou morrendo lá. E o livro, ele tem um ar um pouco mais detetivesco. Você vai tendo que montar a história desse menino para chegar até esse ponto da morte dele. E o filme, embora mostre, claro, como é que ele chegou ali, a morte dele só acontece no final. No livro, a morte é a primeira coisa que é apresentada pra gente, então rola uma inversão. Outro filme que eu gostei muito de assistir foi Parasita, dirigido por Bong Joon-ho, filme de 2019, da Coreia do Sul, que ganhou o Oscar, inclusive. Eu sei que eu estou atrasada em assistir Parasita só esse ano, mas valeu esperar. Eu não sou muito de assistir as coisas no hype, nem de ler muito, né? Eu não sou muito essa pessoa que vai atrás do negócio que tá no auge. Eu prefiro esperar um pouco. Gostei, achei muito violento, muito gráfico em alguns momentos, não é muito a minha pegada, mas eu gostei da história, principalmente da primeira metade, assim. É um filme que traz bastante reflexão sobre a nossa sociedade, né? Também gostei muito de outra adaptação de livro para filme, e o livro entrou para os meus favoritos do ano. Se você ainda não viu o vídeo de leituras favoritas do ano, clica aí no vídeo que eu vou deixar nos cards ou no box de descrição. Mas é o filme Não Me Abandone Jamais,
inspirado no livro homônimo, o livro escrito pelo Kazuo Ishiguro, e o filme dirigido por Mark Romanek, de 2010, e foi uma produção conjunta entre Reino Unido e Estados Unidos. Não vou contar muito sobre esse filme, também não contei muito sobre esse livro, porque eu acho que tem uma surpresinha ali que vale a pena a pessoa ir assistir ou ir ler sem saber. Mas é um filme também com uma fotografia bonita, o elenco excelente, e vai se focar bastante nas relações humanas ali entre os personagens. O filme A Fuga das Galinhas, gostei bastante, eu reassisti esse filme, é uma animação, na verdade, de 2000, dirigido por Nick Park e Peter Lord, uma coprodução Reino Unido, Estados Unidos. Foi um filme que eu reassisti para poder montar uma aula sobre Karl Marx. Então eu acabei assistindo muitas vezes para poder selecionar as cenas que eu queria mostrar em sala de aula, esse tipo de coisa. E é um filme divertido e bem montado, na minha visão. Um documentário que eu gostei muito esse ano foi Reino, A Força do Mar, dirigido pela Lígia Barbosa, de 2018. É um documentário que está disponível na íntegra no YouTube. É um documentário produzido por brasileiros, se eu não me engano. O apresentador do documentário é brasileiro também, que é um fotógrafo, e conta sobre as mulheres na Coreia do Sul que têm como atividade principal, como profissão, entre aspas, serem mergulhadoras, mas elas mergulham no pulmão, elas não usam equipamento de mergulho profissional, assim, de oxigênio, tanque de oxigênio, nada disso. Elas usam uma máscara e uma roupa de neoprene, só por causa do frio e da visibilidade. Mas elas não usam nada de artificial além disso, e elas coletam ali no fundo do mar conchas, e é uma tradição ali dessa ilha da Coreia do Sul, que eu não conhecia, eu passei a conhecer a partir do livro Herdeiras do Mar, que eu li lá pro Piquenique Literário, e eu fui atrás de mais informação sobre essas mulheres mergulhadoras. Eu achei algo curioso, e tem mulheres velhinhas que praticam essa atividade, fiquei impressionada. O documentário é muito bonito também, a parte de fotografia, e traz essa realidade diferente da nossa. Outro documentário que eu gostei bastante, e até comentei com vocês no vídeo de leituras do mês de dezembro, é o documentário Encontradas, dirigido por Amanda Lipitz. É um documentário de 2021, tem na Netflix, e é uma coprodução Estados Unidos e China. A história de 3 meninas chinesas que foram adotadas por famílias estadunidenses e que descobrem que são primas entre si. E a partir daí elas vão buscar as suas famílias de origem sanguínea lá na China. Vão contratar uma profissional lá na China para tentar rastrear as famílias. Elas vão viajar para a China também para ver onde elas nasceram, e eu achei muito bacana o documentário. E finalmente o filme Matrix, que eu reassisti. Eu assisti muitas vezes já o Matrix, principalmente algumas cenas dele, porque eu passo para os meus alunos pra gente pensar sobre Platão, Descartes e alguns outros filósofos, Sócrates principalmente. Então o Matrix que eu assisti foi o número 1, o Matrix original, eu reassisti e continuo adorando, achando um filme genial. A direção é da Lily e da Lana Wachowski e ele foi lançado em 1999, um filme estadunidense. Lançou aí agora o 4º filme, né? Matrix Resurrections, eu acho. Mas ainda não assisti, porque eu quero reassistir o 2 e o 3, que não ficaram muito na minha cabeça. E eu acho que eu vou assistir de uma maneira diferente agora, o 2 e o 3, pra poder assistir o 4. Quero recomendar pra vocês, pra quem tem um gosto parecido com o meu, alguns reality shows e algumas séries que eu assisti em 2021. Então, primeiro as estatísticas. Eu assisti a 26 séries e realities, sendo que 16 são dos Estados Unidos, 3 são do Brasil, 2 da Índia, 1 do México, 1 da França, 1 de Israel, 1 do Reino Unido e 1 da Austrália. Dos 26 séries e realities, 7 foram reality shows, 2 foram especiais, tipo shows ou stand-up comedies, e 2 foram baseados em livros. Aliás, os 2 baseados em livros estão entre os meus favoritos, tá? Eu não vou falar todos os que eu assisti, mas eu vou indicar pra vocês os que eu mais gostei. Então,
Uma das minhas séries favoritas de 2021 foi Bridgerton, uma série que está na Netflix, tem uma temporada e a segunda vai ser lançada em 2022, uma produção dos Estados Unidos, que é baseada numa série de livros. Eu não li os livros, mas eu achei a série divertida. Pra mim, a série dos Bridgertons é tipo um romance histórico, com muitos personagens bem característicos, assim, até meio estereotipados às vezes, mas me deu um entretenimento como se fosse de uma novela, entendeu? Eu assisti um capítulo e ficava empolgada, queria assistir outro. Eu me diverti muito com essa série. E eu quero assistir a segunda temporada assim que lançar. Outra que eu assisti, que foi surpreendente pra mim, foi WandaVision, da Disney Plus. Teve uma temporada também até agora, uma produção estadunidense. Eu não sou uma pessoa muito ligada em filmes de heróis, né, esses da Marvel, etc. Mas o meu marido gosta muito. E ele quis assistir o WandaVision e eu fui assistindo com ele. Eu gostei do primeiro episódio, que tem uma carinha de sitcom norte-americano, aquelas comédias em série mesmo nos Estados Unidos, tipo I Love Lucy. E começa como se fossem os anos 1950, né? E ao longo dos episódios parece que vai mudando de década. Então, 1950, 60, 70, 80, 90, não lembro se tem anos 2000 também, mas a cada episódio muda toda a carinha da série do WandaVision e aos poucos você vai vendo um negócio muito obscuro ali por trás, né? Por que tá rolando esse sitcom? Tem a ver com o luto da Wanda em relação ao Visão, que foi assassinado em um dos filmes dos Vingadores aí. Então, uma série muito bem montada, mas é aquilo, você tem que meio que saber o que aconteceu previamente nos filmes. É complexo o negócio. E eu gostei que tem o paradoxo do navio de Teseu, que é um paradoxo da filosofia grega, que aparece no último episódio, mas eu não vou falar mais do que isso. Também assisti uma série muito legal chamada Pose, eu acho que muita gente conhece. Pose está na Netflix, tem mais de uma temporada, é uma produção estadunidense que conta sobre o final dos anos 80, começo dos anos 90, da comunidade LGBTQIA+, com foco em personagens travestis e trans. Como é que essas pessoas se viravam na Nova York, se eu não me engano, do final dos anos 80, 90, que é um período em que a AIDS está no auge como epidemia, assim, e por muito tempo ela foi considerada uma doença ligada ao público LGBTQIA+, né? A gente sabe que não é necessariamente, muita gente hétero, inclusive hoje em dia, se eu não me engano, a maioria dos casos é em pessoas hétero, mas é uma série super bem montada, sensível, mostra essas pessoas em todas as suas complexidades, elas indo para as festas, elas lutando para sobreviver em termos de trabalho, as relações humanas entre elas. E as atrizes também são mulheres trans, que é um ponto super positivo ao meu ver. Outra que eu gostei demais, que é baseada no livro, é Lupin, da Netflix. Tem 2 temporadas até agora, uma produção francesa. Lupin é um vilão, como se fosse o contraponto do Sherlock Holmes, que foi criado no final do século XIX, se eu não me engano, ou começo do século XX, mas a série atualiza o Lupin para os dias de hoje e traz ele sendo um ladrão, né, um anti-herói ali, num contexto atual e também ligado às relações familiares que ele tem, ele escapando de situações inescapáveis praticamente. É uma série policial bem legal. E aí temos 3 reality shows que eu gostei muito. Eu gosto de reality show, eu acho divertido de assistir. A maioria, não todos, mas eu gosto de vários. E um que eu adorei foi Casamento às Cegas Brasil, que tá na Netflix, produção brasileira, e teve uma temporada até agora. Fez sucesso, né? Acho que bastante gente ouviu falar. É um reality que dá raiva muitas vezes, tipo, você vai vendo as coisas acontecendo, você fala, ai, amiga, por que você está nessa relação, né? Mas eu gosto de ver, assim, que as coisas já aconteceram, de ver como é que o negócio evoluiu, desde os casais se conhecendo, até eles ficando sozinhos ao vivo, presencialmente, até eles se casando ou não. Eu gosto de ver essa passagem do tempo ao longo dos episódios. É um reality sobre casais que se conhecem para se casar, basicamente.
Eu também gostei muito da temporada 8, que passou agora, do MasterChef Brasil. Tem a temporada inteira no YouTube, se vocês procurarem, no canal oficial mesmo do MasterChef. Eu achei o elenco dessa temporada muito competente na cozinha, na competição mesmo, assim, eles jogavam de uma forma leal, eles produziam pratos criativos, bem feitos, saborosos, segundo os jurados também. E eu gosto bastante de MasterChef Brasil, sendo que essa temporada achei especialmente boa. E o meu reality favorito do ano, com certeza, foi Amor no Espectro, também da Netflix. Eles lançaram a segunda temporada em 2021. É um reality show australiano que mostra pessoas no espectro autista que estão em busca de companheiros e companheiras. Então essas pessoas vão sair em encontros com outras pessoas para ver se encontram alguém que quer se tornar namorado, quem sabe se casar um dia. E, gente, é uma série. A primeira temporada também é maravilhosa. As duas são. Assistam as duas. Porque é uma série de esquentar o coração no melhor sentido possível da expressão. É uma série que eu assistia com um sorriso no rosto o tempo todo. Chorei também. São pessoas tão genuínas, tão honestas, tão positivas, mas não de uma forma tóxica, né? Assim, eles enxergam o melhor do mundo, assim, o melhor das pessoas, e são muito respeitosos. E é uma série que traz leveza, que traz esperança no mundo, sabe? Eu gostei demais de Amor no Espectro. Não deixem de assistir, de verdade. Vocês não vão se arrepender. E aí, só pra finalizar, então, eu queria indicar 4 podcasts que não saíram do meu celular ou do meu YouTube. Alguns eu assisti pelo YouTube também, no ano de 2021. O primeiro é o Não Inviabilize, da Déia Freitas, que explodiu aí em 2021. Todo mundo tá ouvindo o Não Inviabilize. Ele tem um quadro famoso chamado Picolé de Limão, em que a Déia Freitas narra, em todos os quadros ela narra situações de pessoas que mandaram pra ela e-mails contando as histórias delas, né? E no Picolé de Limão ela narra situações azedas, situações assim de perrengue que as pessoas passaram, geralmente porque outra pessoa enganou elas. Então, muitos casos de relacionamentos em que, sei lá, o homem abandonou a mulher, deixou ela sem dinheiro, enganou ela, ou manipulou de alguma maneira. De vez em quando tem casos de mulheres que também fazem isso, mas a grande maioria é de homens em relação a mulheres. E apesar de ser bem azedo, é um podcast também divertido de ouvir. Sabe aquela coisa da fofoca que você quer ouvir, o que vai acontecer? É exatamente isso. Ele é meio pedagógico, ele ensina pra gente que não dá pra confiar em todo mundo, sabe? Outro podcast que eu não posso deixar de indicar aqui, sensacional e só melhora, é O Nome do Livro, com a Ju, o Caleb e a Luana. Muitos dos melhores livros que eu mostrei pra vocês no vídeo de melhores leituras de 2021 foram indicações do Nome do Livro podcast. Eu acho que os 3 são engraçados, são super envolvidos com livros, inclusive profissionalmente. Os 3 estavam fazendo a faculdade de letras juntos, então eles têm um conhecimento de causa e eles são muito engraçados e só indicam leitura boa. Então vão lá ouvir O Nome do Livro podcast, tem no YouTube também, tá? E tem 2 de história que eu acho importantíssimos. Um deles chama-se História FM, do Iclis Rodrigues, que tinha um canal aqui no YouTube, ainda tá no ar o canal, mas ele não tem atualizado os vídeos, chamado Leitura Obriga História, mas ele tem um podcast que ele atualiza com frequência, chamado História FM. Temas relevantíssimos e convidados muito especialistas no assunto, e eu gosto porque são resumos de assuntos canônicos na história do mundo, história do Brasil. Tem alguns outros podcasts filiados ao História FM que são especializados em história do Brasil e tal. Então vale a pena dar uma procurada. E finalmente, História Pirata, o podcast do Daniel Gomes de Carvalho e do Rafael Verdasca. Trazem convidados especiais que falam sobre assuntos de história com muita propriedade. Então se você gosta de história, procura esses 2, História Pirata e História FM, que você vai gostar com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Deixa sua opinião aí nos comentários se você gostou desse tipo de vídeo ou se prefere que eu fale só de livros.
E me conta também se teve alguma série, um reality show que você assistiu em 2021 e que, assim, te fez bem. E também podcasts, que eu sempre gosto dessas indicações, pelo menos pra ouvir uma vez e ver se eu gostei ou não. Bom, então por hoje é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de ativar o sininho para receber os vídeos novos. E a gente vai se falando pelos comentários, né? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!